Câncer, muito bem-vindo à tua leitura para dezembro de 2022. É uma leitura para Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura geral e é uma leitura para o mês de dezembro. O que é que Câncer precisa saber, então? A árvore caiu aqui, ela caiu e só para eu lembrar aqui que nas leituras do mês de dezembro, eu tô tirando uma cartinha dos animais, das cartas xamânicas, que é a energia dos animais. E a carta de vocês para esse mês de dezembro é a carta do golfinho, que fala que o golfinho, que quando essa carta cai pra gente, indica que é um período onde vocês vão estar muito mais conectados com as energias da natureza, muito mais conectados com a natureza em si. E isso, quando a gente se conecta mais profundamente, com mais entrega, consequentemente, a gente começa a ter muitos insights, muitas respostas, não só para as nossas questões, mas também para as questões das pessoas à nossa volta. Porque isso simplesmente significa que temos todas as respostas e que todas as respostas elas estão disponíveis para nós, desde uma vez que nós nos coloquemos dispostos a ouvir estas respostas. Então aqui é como se fosse um momento onde a vida está te chamando e está te dizendo e te pedindo para que tu entenda que nós somos um aos olhos de Deus. Nós, todos que estamos aqui, somos um aos olhos do Pai. Sendo assim, todos temos as respostas para qualquer questão dentro de nós. Certo? E a árvore também fala disso, né? A árvore que tem essa característica dessas raízes fortes e profundas que sustentam. Então, a árvore, ela é aquele ser que ela busca a sua energia não só do topo, não só dos céus, mas também das profundezas da terra com as suas raízes. Ela tem conexão para ambos os lados e ela tem as informações que ela precisa, se for do céu ou se for da terra, qualquer que seja. Muito forte essa conexão. Aqui no fundo a gente tem o urso. Mas vamos lá. O que mais? Para Câncer, os pássaros. Caíram 3 que estavam aqui no fundo. Os pássaros, a criança, os caminhos e o urso. Mais uma vez, olha que interessante, a serpente no fundo do maço. Eu estava aqui começando e ela estava aqui. Que me fala, mais uma vez, dessa conexão que, se vocês não estão tendo, mas que é necessária para esse momento. Claro que esse finalzinho de ano, quando chegam essas datas assim de final de ano, enfim, dessas festas, é normal que a gente fique mais introspectivo, que a maioria das pessoas sintam uma sensibilidade maior com relação às energias. É um momento de muitas energias, onde muitas energias estão aí disponíveis. Então é um momento que a gente realmente sente muito mais essas energias. É um momento de sensibilidade. E talvez por essa sensibilidade estar mais latente, é que essa proximidade aqui com o mundo espiritual, essa conexão com o mundo espiritual e essa transformação
também na energia e no entendimento de vocês com relação a isso, também passe por uma transformação. Aqui a gente tem, com esses pássaros, eu sinto que uma comunicação no mundo espiritual. Algo novo que vai transformar a comunicação de vocês com o mundo espiritual. Então, se a gente está falando com pessoas aqui que já trabalham com espiritualidade, a gente está falando de um fator novo, de uma forma diferente, de um jeito diferente de comunicação com o mundo espiritual. E essa nova forma, essa nova comunicação, ela vai trazer transformação. Então, aqui, eu não sei se é alguém que vai, de alguma forma, se mudar a sua perspectiva, o seu ponto de vista com relação à espiritualidade. Ou vai entender e descobrir algumas coisas sobre espiritualidade. E eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, da nossa, da comunicação, da integração com essas forças que invisíveis aos olhos físicos, mas que estão aí por todos os lados e disponíveis para todos nós, tá? Mas se não é alguém que trabalha com espiritualidade, porque pode muito bem não ser aqui, eu sinto uma grande sensibilidade por parte de vocês nesse período. Então aqui vocês vão estar muito mais intuitivos, vão querer ficar muito mais tempo na natureza, em contato com a natureza. Eu sinto aqui que pode ser que vocês passem a fazer escolhas e querer fazer coisas muito diferentes do que vocês estão acostumados ou que vocês estavam acostumados. Querer coisas, pensar em coisas muito diferentes daquilo que vocês estavam acostumados até agora. Com relação à fé, com relação ao modo de agir, ao jeito de ver as coisas, até uma forma de se posicionar, de se portar nesse momento assim de que tem essa energia forte, poderosa de final de ano e dessas coisas que vocês sabem, a gente fica mais sensível. Vamos lá, então. O que mais? Para Câncer, a Lua, o 6 de ouros, o Rei de Copas, o Diabo, o As de Copas, a Rainha de Copas, o Eremita, o Imperador. Vamos ver qual é essa que eu peguei. O Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Paus aqui. O 8 de ouros. Agora aqui, tem alguma coisa, algum sentimento, algum acontecimento que conecta vocês muito mais a esse lado mais sensível, espiritual, espiritualizado. Como se vocês fossem entender e descobrir um jeito, um sentimento diferente com relação a alguma coisa. Porque aqui, esse lado mais oculto, a Lua fala desse mistério, né? Desse lado mais misterioso. Então, assim, como se aqui. O que é isso aqui?
a gente tem desejo, a gente tem esses mistérios, esse algo. Aqui pode ser que no começo do mês vocês vão começar a questionar muito algumas coisas que para vocês ficam um pouco subjetivo em alguns momentos. Então, o que isso quer dizer? Como se aqui, se vocês estiverem se relacionando com alguém, tá? Vocês vão começar a questionar se realmente é isso que vocês querem, se realmente existe ali um algo que vale a pena, porque a sensação aqui é de que vocês têm que estar sempre lutando para que isso seja bom, sempre fazendo um esforço para que isso seja confortável para vocês. É como se o sentimento desse relacionamento ele ficasse sempre de uma forma muito subjetiva na relação. Então aqui é como se assim, bom, tem muito sentimento, tem uma coisa muito legal que está acontecendo e tal, e parará, só que fica tudo muito subjetivo, como se essas coisas elas não fossem ditas ou não pudessem ser ditas, ou sabe, por parte da outra pessoa, e isso fosse fazer com que vocês começassem a olhar mais para vocês mesmos e questionar: bom, se existe uma coisa tão boa, se existe uma coisa tão bonita, se existe algo aqui que realmente, se tem muito desejo, tem muito essa vontade de estar junto, tem muito essa coisa, então por que eu sempre, volta e meia, tenho essa sensação de que as coisas não batem? Por que eu sempre tenho essa sensação de que eu estou me doando mais do que estou recebendo? Por que sempre eu tenho a sensação de que eu tenho que fazer muito esforço para que as coisas deem certo? Porque aqui é como se vocês não entendessem o porquê desse esforço. E aí vocês questionando, será que todas as relações são assim? Será que sempre a gente tem que fazer todo esse jogo de cintura para que as coisas deem certo? Ou quando essas relações elas são verdadeiras, elas vêm do coração mesmo, é amor, é para ser? Será que existe isso? Será que a gente tem que ficar fazendo essa força? Ou será que quando é para ser, quando existe mesmo um sentimento e tal, assim, essa coisa forte que eu acho que existe aqui, será que quando existe isso, as coisas não acontecem assim mais naturais? É como se aqui você tivesse aquele conceito: ah, quando as coisas são para mim, quando as coisas são para acontecer, elas simplesmente fluem. Elas acontecem sem que a gente precise estar forçando o tempo todo. Sem que a gente precise estar fazendo um esforço muito grande para que dê certo. Seja lá o que for, serve para relacionamento, serve para trabalho, serve para amizade, serve para tudo. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida da gente, quando é para ser pra gente, desculpa, quando é para ser pra gente, quando tá no nosso caminho, as coisas fluem de maneira fácil, de maneira simples, de maneira leve, sem esse peso de ficar sempre tentando entender nas entrelinhas o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa está sentindo, sabe? Sempre tentando esmiuçar aquilo assim para ver se tira alguma coisa dali, para ver se consegue sugar alguma coisa. Aí aperta, aperta assim para ver se cai aquele pinguinho assim de afeto. Então aqui é isso. Vocês vão começar a questionar se será que eu mesmo, não tenho muito mais amor para me dar do que eu estou recebendo nesse relacionamento? Será que eu mesma não posso suprir isso daí que eu estou querendo que o outro me dê? Então aqui é como se fosse um questionar e um compreender até alguma lição aqui, algo importante sobre amor próprio. Como se chegasse um momento de maturidade emocional e vocês começassem a questionar e a querer compreender um pouco mais sobre esse amor próprio, sobre esse amor que vem do outro, sobre as coisas que eu espero do outro, tá? Essa compreensão vai te trazer muitas reflexões e uma delas vai ser a de que, bom, se eu luto tanto e eu acredito que
Quando é para mim, a coisa flui, eu vou usar isso nesse relacionamento também. Eu vou usar essa teoria nessa coisa aqui que eu tô vivendo, seja lá o que for, seja um relacionamento, seja alguém que tu tá conhecendo, seja lá o que for. Eu vou usar essa teoria que eu já conheço nesse relacionamento aqui e vamos ver. Bom, eu sempre tenho que estar forçando, pedindo e esperando alguma coisa. E não tem a ver com esperar muito do outro. Tem a ver com aquelas questões onde a gente sempre precisa estar fazendo um esforço maior para receber alguma coisa do outro. E quando é assim, a gente já sabe, realmente não vale a pena. Então aqui, essa energia, essa rainha de copas, essa energia de rainha de copas é de muito amor, é de muita entrega, é de muita doação. Mas ela também sabe que para ela dar para o outro, para ela se entregar e para ela amar, ela primeiro tem que amar ela mesma. Ela primeiro tem que fazer por ela mesma. Então, eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho. Então, antes de tudo, a Rainha de Copas é alguém curada emocionalmente. É alguém que tem um amor próprio trabalhado, curado, um coração que se curou. Não que não tenha passado por mazelas, dificuldades, muito antes pelo contrário, porque só se cura aquele que compreendeu e que passou por alguma dificuldade. Só se cura aquele que estava sem saúde. Só se cura, só se reequilibra aquele que não tinha equilíbrio. Aqui a gente está falando de alguém que se curou, alguém que compreende, conhece o amor próprio e por isso mesmo não vai admitir nada, ninguém que não dê aquilo que ela mesma pode dar para ela. E nesse caso, a gente se torna muito exigente. Quando alguém descobre a força, o poder e o amor que tem dentro de si, se torna muito exigente. Porque não admite nada menos do que esse amor, essa força e essa entrega vinda do outro. Porque se é para me tirar ou se é para me desequilibrar, eu fico sozinha. Porque sozinha, sozinho, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei qual caminho eu tenho que seguir. A resposta está sempre do lado de dentro. Agora entendi por que aquela carta do golfinho. Porque justamente falava sobre isso. Sobre alguém que vai, ou por necessidade, ou porque vai olhar para dentro, se conectar e compreender que todos somos um. E que se eu preciso de alguma resposta, é na natureza, é no todo, é em Deus, é no universo que eu vou encontrar. E onde é que está esse todo? Onde está Deus? Onde está toda essa força e esse poder da natureza? Se não dentro de nós. Bem como a resposta que tu precisa, que tu vai precisar. Tá? E aí aqui é alguém que entende que eu posso ter o que eu quiser. Eu posso ter o mundo se eu quiser. Se aqui a gente está falando de alguém que em algum momento aqui financeiramente também dependia de outra pessoa ou de alguma situação, também vai compreender aqui que, opa, Deus não me colocou nesse mundo para que eu dependesse de ninguém, para comer, para morar, para vestir. Quando Deus te coloca aqui nesse mundo, quando Deus me colocou aqui nesse mundo, Ele deu sim capacidade e talento para eu ganhar o meu próprio sustento. Para cada um de nós. Deus jamais colocaria um filho nessa terra sem que desse a ele talentos e condições para ser provedor da própria vida. Então aqui é alguém que vai entender essa força, esse poder de realização, aquilo que eu necessito está dentro de mim. Mesmo a resposta para o problema financeiro. Mesmo se aqui a gente está falando de alguém que dependia financeiramente de alguém. Também é sobre isso. Também é sobre alguém que entende o poder que tem aqui de materializar as coisas. E a partir disso, começa a construir algo para si. Por quê? Se o amor próprio está curado, se eu já entendi aquilo que eu mereço daquilo que eu não mereço, aquilo que eu quero daquilo que eu não quero, aquilo que eu quero daquilo que eu não vou permitir aceitar que esteja na minha vida, isso engloba todas as áreas da tua vida e com certeza financeiramente também. Então aqui vocês descobrindo alguma coisa que vai te render um dinheiro aí nesse final de ano e que vai descobrindo e entendendo
esse poder que Deus nos deu. Descobrindo e entendendo qual é o talento que Deus te deu quando Ele te colocou aqui nessa terra, que não foi o de depender de ninguém. A morte. Estou dizendo, tem aqui uma finalização. Uma finalização e uma transformação. Olha quanto arcano maior. A morte, o carro e o louco. As de espadas. As de paus. Sobre o que estamos falando. O 3 de paus. De novo, o 5 de espadas no fundo do maço. Então, aqui é o seguinte, ó. Temos 3 arcanos maiores e temos 2 ases. Muitas coisas na vida da gente, muitas e muitas vezes durante a vida da gente, a gente atribui o fracasso ou o nosso sucesso aos outros. Muito mais o nosso fracasso do que o nosso sucesso. Porque muitas vezes, quando é sucesso, muitos de nós a gente se esquece, inclusive aqueles que nos ajudaram. Porque a ingratidão é algo que está no coração humano. Então aqui existe um reconhecimento de que eu sou sim responsável por tudo aquilo que me acontece. Não no sentido de pesar sobre si mesmo que se eu não fizer, nada vai acontecer. Não. Porque Deus sabe de todas as nossas necessidades, o universo ele contém tudo aquilo que a gente precisa. Mas no sentido de não esperar pelo outro para suprir as minhas necessidades. Então, assim, Deus deu para cada um de nós a capacidade, o poder, o potencial, o talento para ser provedor da nossa própria vida. Não seria nem justo que delegássemos a outra pessoa o nosso próprio sustento. Então aqui é alguém que compreende que eu posso me dar amor, eu posso me dar tudo o que eu preciso. Porque solitude é algo muito bem compreendido por mim. E que eu entendo, enxergo, percebo isso com prazer na minha vida. Se isso é algo que eu consegui trabalhar em mim, o amor próprio, a compreensão de que nada vem do outro e sim tudo está dentro de mim, aqui também é alguém que vai precisar compreender que não só sentimento, mas também financeiramente é capaz de prover do próprio sustento. Tem aqui uma questão muito grande de começar um novo caminho nesse sentido, de uma autonomia, não só emocional, mas uma autonomia financeira, e aqui existe uma autonomia espiritual. Então, se tu tinha uma ligação muito forte com algo, com alguma religião, com algum lugar que tu frequentava, nesse mês de dezembro tu vai questionar algumas coisas que estão acontecendo nesse lugar. E tu vai entender que tu não precisa de intermediários para chegar a Deus. Tu não precisa de intermediários para chegar em quem tu precisa. As tuas preces, as tuas orações, elas são movidas quando tu te direciona, quando o teu coração se abre diante do nosso Pai maior. Nosso Pai Celestial, Ele nos deu poder a cada um de nós. Nenhum de seus filhos tem mais ou menos poder. Nenhum de seus filhos não tem poder suficiente para falar diretamente com Ele. Pelo contrário. Então aqui vocês vão ter uma visão muito diferente, inclusive com relação a isso. Aqui é sobre independência. É alguém aqui que quer, que busca e que vai trabalhar a sua independência. Porque aqui vai acontecer uma conexão muito grande com o todo, se enxergando muito mais como centelha desse todo, como uma parte, uma faísca, uma porção, não uma porção, não algo separado, mas uma fagulha da centelha divina. E isso vai gerar uma transformação muito grande na vida de vocês. E eu sinto que essa transformação ela vai começar nas relações onde
Cada um vai fazer uma seleção de quem sim e quem não na minha vida. Esse quem sim e quem não vai entrar nesse jogo do quem sim e quem não. Não só aquele que não é dar na mesma medida. Reciprocidade não é sobre dar na mesma medida. É dar aquilo que eu me sinto satisfeito. Não é que eu tenho que dar um e receber um. Se eu tô dando dois, tô recebendo um e tô feliz e tô satisfeito, tá tudo bem. É sobre dar, é sobre sentir-se satisfeito com aquilo que está recebendo. Então, essa mudança vai fazer com que tu descubra e entenda uma força de também criar coisas. É a conexão total com a fonte. Porque quem vive conectado com a fonte vive uma vida de abundância, vive uma vida de saúde, vive uma vida de alegria, vive uma vida de plenitude. Porque entende que tudo aquilo que a gente precisa está disponível, existe, está disponível, tá? A partir disso, também aqui uma mudança muito grande espiritual e energética, tá? É como se tu aqui fosse te perceber e te descobrir uma grande sabotadora da tua própria vida. Como se tu fosse entender que tudo aquilo que eu quis e que em algum momento eu posso ter atribuir aos outros a responsabilidade de, de não conquistar alguma coisa, achar que, pois é, eu não consegui conquistar porque eu tive que me doar para o outro, ou porque eu me doei para esse relacionamento, ou porque eu me doei para filho, porque eu me doei para família. Aqui alguém entendendo que se tu te doou, foi porque tu quis. E a responsabilidade ainda é tua, tá? E aí, aqui tem um novo começo, tem uma força muito grande, não um novo começo, uma força muito grande de realizar, de recomeçar. É, um recomeço, tá certo. Uma força aqui de realizar, não recomeçar. Uma força de realizar. Alguém que vai pensar assim, eu quero tudo novo. Eu quero uma vida nova, eu quero novas amizades, eu quero um novo relacionamento, eu quero na minha vida só aquilo que me preenche. Eu quero no meu guarda-roupa só aquelas roupas que eu gosto, que eu acho bonito, que me fazem bem. Eu quero na minha vida só daquelas amizades que me incentivam a crescer, que tem força para me colocar para frente e que me fazem bem. Eu quero os meus relacionamentos só aqueles onde eu me sinto também satisfeita com a troca, onde a troca para mim também for satisfatória. É sobre isso. Esse mês é sobre isso. É sobre se reinventar, é sobre se refazer. É um refazimento aqui e uma reconexão com a fonte, tá? O que a gente pode ver aqui? Um conselho final para câncer. Conselho final para câncer, por favor. Vão lutar muito para sair de uma situação, ou já lutaram muito para sair de uma situação de miséria. Aqui tem uma. É como se aqui para tocar nisso aqui, vocês precisassem finalizar alguma coisa que vocês têm estado apegados. Então aqui é também sobre a importância de realmente se conectar, de praticar a meditação, de se sentir, de se escutar, de perceber o que é que teu corpo precisa, o que é que o teu coração precisa. Porque existe alguma coisa aqui que vocês não estão tendo muita clareza, mas que precisa de uma finalização para que vocês toquem nessa mudança que está prevista aqui. Certo? É isso que eu vejo para vocês, então.
Eu desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.